And then when you do that, then you seek the baptism of the Holy Ghost until you're filled with the Holy Ghost. And I'll meet you in the morning by the bright riverside. When all sorrows have drifted away, I'll be standing at the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning with a how do you do? And we'll sit down by the river and with rapture old acquaintance renewed. You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in the city built foursquare. Father God, they are yours now, sealed into the kingdom of God, the Holy Spirit dealing with them. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Ye Lord, send me. Look out over the city. Look out over the nation. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here. If you can't go, send someone else. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
thing about the old-time religion. Isso é que é bom com a religião dos velhos tempos. It just makes everybody step together and love one another. Ela simplesmente faz com que todos se sentem juntos e amem uns aos outros. Sure does. Takes all the differences away, makes new creatures. Claro que faz. Tira todas as divergências, faz novas criaturas. It'll make a tuxedo coat and a pair of overalls, put the arms around one another and say, "Brother, how are you getting along?" Ela fará um casaco de rigor e um macacão colocarem os seus braços ao redor um do outro e dizerem, irmão, como tem passado? Isso é certo. Sure will. Claro que fará. It'll make a silk dress and a calico, put their arms around and say, "Sister, I love you." Ela fará que o vestido de seda e um de chita coloquem seus braços ao redor e digam, irmã, eu a amo. That's what it does. É isto que faz. It sure does. It tears down the difference, rich or poor, bond or free, we're all one in Christ Jesus. Com toda certeza, simplesmente rompe a divergência. Rico, pobre, preso ou livre, somos todos um em Cristo Jesus. Sunday at the tabernacle, which I see there's a whole group of tabernacle people sitting here. We had a Sunday school lesson on the redemption by the blood. Domingo no tabernáculo que vejo a um grupo grande de pessoas do tabernáculo sentado aqui, nós tivemos uma lição de escola dominical sobre a redenção pelo sangue. And I got so wound up in it that I feel like I'm still in another sphere somewhere on redemption by blood. E me envolvi tanto nisso que sinto até como que se ainda estivesse em outra esfera, em alguma parte sobre redenção pelo sangue. And tonight, after the family had left and had come over here early to get to hear the song service and so forth, I was in the room and it seemed like E esta noite, depois de minha família ter saído para vir para cá cedo, para ouvir a parte de cânticos e demais coisas, eu estava na sala. E pareceu que I began to read in the scriptures and I found something. I thought, well, if the Lord willing, I'll just talk on that a little while tonight. comecei a ler na Escritura e encontrei algo. Eu pensei, bem, se o Senhor permitir, falarei um pouquinho sobre isso esta noite. That's redemption by blood Sunday. Isto é, redenção pelo sangue, domingo. Now tonight I'm going to speak on redemption by power. Agora, esta noite, falarei sobre a redenção pelo poder. And tomorrow night I'm going to speak on redemption in completeness, if God willing, that is, in joy. E amanhã à noite falarei sobre a redenção em plenitude, se Deus permitir, isto é, em regozijo. And blood and power and in joy, redemption. Em sangue, em poder e em regozijo, redenção. And to pull this out, E para apresentar isso, now many people, fine educated scholars, knows how to break through and give these kind of revelation maybe for this or that or cast some. agora muitas pessoas, como bons, cultos, estudantes, sabem como transmitir e expor este tipo de revelação, talvez para isto ou aquilo, ou manifestar algumas. But me, I'm kind of one of these here illiterate type of preachers that Porém, eu sou um daqueles tipos de pregadores e letrados aqui que only thing that I know to do to be sure that I'm pretty near right anyhow is to go to the shadows. a única coisa que sei fazer para estar seguro que estou certo de qualquer modo é ir por sombras. If I started walking towards the wall and the light on this side, I could tell just about what I looked like, whether I was a four-footed beast or fowl or what it was, if I see what kind of a shadow I reflect. Se eu começasse a andar em direção à parede e a luz deste lado,
eu poderia notar mais ou menos que a aparência eu teria se eu fosse um animal quadrúpede, ou uma ave, ou seja o que fosse, se eu visse o tipo de sombra que reflito. Now, the Old Testament. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã. Jesus é maravilhoso, nos deu essa oportunidade. Nós vamos louvar Jesus com o hino de número 93 desse cenário aqui da Ágamo, Pedro. Estou seguro. 93. E vamos ler o Salmo 51 depois. Cante, alegre, pois Ele tem nos consolado. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.
Amém. Glória a Deus. Por isso que Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus, né? Prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Então vamos ler, irmãos, Salmo 51. Davi disse, ele é misericordioso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Fazer ficar quando falares, e uso quando ficares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Todos, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amado Senhor Jesus Cristo, teu servo Joaquim Gonçalves deixou ao Pai escrito em uma agenda este salmo. Ali se encontrava um homem, ó Pai, puro de coração, um homem humilde, um homem que sempre tinha um espírito quebrantado, um homem que teve, ó Pai, aqui na terra para serviço do Senhor. Era o sacerdote, ó Pai, ensinando, ó Pai, instruindo o teu povo. E aqui estamos nesta manhã, ó Pai, sobre este ministério glorioso, ministério do sétimo anjo, ó Pai, com o nosso pastor aqui, ó Pai, posicionado, já com a mensagem do sétimo anjo, ó Pai, pronta para repartir o pão para nós, ó Pai. E nós cremos que o Senhor vai vivificar a Tua palavra, porque estamos descansados em Teus braços, ó Pai. Nós não estamos edificados naquilo que o homem construiu, mas o que o Senhor construiu e repartiu aos homens. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a absorver a Tua palavra, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que
estão sempre diante de nós, mas somos um povo que confiamos no Senhor, somos um povo necessitado do Senhor. Pai, fale conosco, pois te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho ressurreto. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos em nosso posto de dever, mais uma vez. Aqui nós temos um comunicado do Raine, dizendo, embora já estando em Iporá, nos deparamos em capacidade restrita de locomoção, motivo pelo qual estaremos na igreja no culto da noite. Desde já contamos com a compreensão. Nós vamos continuar a mensagem As Bodas do Cordeiro, notificando a presença do irmão José. Eu disse para ele, o senhor é daqui também, né? É dos nossos aqui. Nós temos ido pouco lá em Fazenda Nova, como também em outras congregações, por causa da nossa condição de saúde. Eu estive em Goiânia, estivemos, né, família, e atendendo um conselho do irmão Joaquim, do pastor João Pimentel, de irmos a um médico lá em Goiânia, um psiquiatra bem conhecido da igreja, bem familiar, e ele nos atendeu com muita atenção, nos deu atenção especial, mas não houve praticamente diferença da médica daqui. O remédio foi o mesmo, só a dosagem é que ele mudou. Foi porque a médica daqui indicou 2 remédios para o problema. Aí ele disse que não pode ser 2, somente 1. Então, nós vamos continuar com a orientação desse médico, mas, graças a Deus, estamos vencendo, né? Pela graça de Deus. Nós paramos no parágrafo 29, no domingo retrasado. Domingo passado nós tivemos aquela mensagem do pastor lá de Juína sobre família. Eu creio que mensagens como esta ajudam a igreja
quando se trata de família, começando desde a escolinha das crianças. Já é a escolinha, ela já estrutura a família, né? É por isso que o diabo, ele está muito furioso para modificar os ensinamentos, as bases da família nas escolas, porque ele sabe que se ele fizer a cabeça das crianças, fica mais fácil para ele. Mas agora vai ser um teste para as nossas crianças, né? O teste de Sadraque, Mesaque e Abednego. O teste de Daniel em Babilônia. É vocês continuarem estudando sem se contaminar com as iguarias do rei. Essas iguarias do rei, como nós já aprendemos aqui recente, não é somente comida, mas é também leis, doutrinas, né? Então, essas leis que eles estão querendo modificar, nós temos que admitir, porque o mundo terá que chegar a uma condição visivelmente pior do que Sodoma e Gomorra. Porque isso já está acontecendo. O sodomismo, ele já está acontecendo. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque ele é até um pouco asqueroso, né? Meio ruim da gente pensar nele. Mas vai acontecer de agora para frente. Eu não estou profetizando nada, estamos vendo isto visivelmente nas nossas manchetes, né, nos nossos jornais, nas informações que temos. E o mundo ele não vai chegar a um ápice apenas no Brasil, ele vai chegar a essa situação de uma forma universal, como a igreja noiva também terá uma fé universal. Então, estas coisas já estão acontecendo. Há países que estão estritamente já na mão da perversão moral. Começando de Hollywood, né? Irmão Branham, quando esteve na Terra, ele falou muito sobre a condição de Hollywood, que é uma cidade do cinema, onde eles fazem cinema, gravam filmes, gravam novelas lá nos Estados Unidos. Hollywood, irmão Branham nos falou sobre esta condição. Nós vamos continuar lendo a mensagem, a partir do parágrafo 30. Veja, eu anunciei em todos os lugares que fui para que cada pessoa ficasse em seu posto de dever no domingo. Veja você, essas reuniões especiais são apenas visita aos irmãos. E nós queremos que todos se mantenham em seus postos de dever, porque seu pastor está esperando por você e é algo que você deveria estar. Irmão Branham está comentando aqui sobre as campanhas que ele estava fazendo ali naquela região. Então, quando o irmão Branham estava numa igreja, os irmãos deixavam suas igrejas, na maioria,
e vinham assistir os cultos com o irmão Branham. Aí o irmão Branham está dizendo para eles voltarem para as suas igrejas, para os seus postos de dever, né? Porque ele estava já encerrando aquela campanha ali. Então, que os irmãos voltassem, porque o seu pastor está esperando por você, por cada irmão. Então eu penso, amanhã à noite, se o Senhor permitir, onde estaremos amanhã à noite? Um irmão diz, em Tempe, na igreja do irmão O'Donnell. Irmão O'Donnell, em Tempe, Arizona. Agora, se você não tem qualquer coisa especial acontecendo em sua igreja, e você tem pessoas enfermas, eu vou orar pelos enfermos amanhã à noite, apenas uma fila de oração comum. Orar pelos doentes. Talvez segunda, terça, vamos ver. Eu também tenho uma igreja para quarta-feira à noite. Sim, quarta-feira à noite. Então essas campanhas dele continuavam, né? E começa na quinta-feira, isso mesmo, a convenção. O irmão diz, eu meio que tenho. Tudo bem, irmão. Ele vai fazer o anúncio agora. Veja, estamos aqui nesta noite e amanhã à noite estaremos na Assembleia de Deus em Tempe. E depois em Malston, Wien, em Senislope, no dia 23, e então na Assembleia Central, no dia 24. Tudo bem. Eu mesmo não conseguia lembrar. Em meio que estraguei tudo. Não pense nisso. Esses anúncios do irmão Branham, ele citava a Assembleia de Deus. Vocês sabem que por muito tempo ele pregava na Assembleia de Deus. Eles convidavam ele ia lá, pregava, fazia campanhas de cura. Mas chegou um tempo que ele não foi mais, que eles não quiseram ele mais. Então o irmão Branham nunca foi assembleano. Ele foi batista, antes dele converter ao evangelho pentecostal, ser chamado por Deus. Ele frequentava a igreja batista. Mas ele fazia campanha em todas as igrejas, por um bom tempo. Eu estava falando outro dia sobre não conseguir se lembrar. E o irmão Jack Moore me disse, você pensa que isso é ruim? Ele disse, eu disse, irmão Jackson, quando estou falando, não consigo me lembrar exatamente do que estava falando. Agora, isso aqui foi 62, em janeiro, ele já estava lamentando esta situação que nós já estamos vivendo ela aqui há alguns anos já, né? Piorando cada dia, esquecendo as coisas, né? Ele disse, não pense que isso é ruim. Disse, eu pego o telefone, ligo para alguém, eu mesmo digo, o que você quer? Quer dizer, liga e pergunta o que a pessoa quer, né? Bem, isso está ficando muito ruim. Então que coisa, isso pode parecer piada, o que não acho certo dizer no púlpito. Mas, de qualquer forma, os filhos de Deus são apenas crianças felizes
Você sabe. Então nós simplesmente gostamos. Achei isso engraçadinho. Ele achou engraçadinho de ligar para a pessoa e perguntar o que você quer. Agora, criança feliz foi o irmão Ivan hoje, né? Já com seus 60 anos quase, mas ainda é criança na mente, né? Então, ele fez lá aquela parte da criança feliz, gritando, cantando, louvando. E quando ele faz aquilo, a igreja toda fica no clima dele também. Não é só as crianças não, né? Todos vocês, muitos de vocês conhecem o irmão Jack Murray. Ele é de Severport, Louisiana. Tabernáculo da Vida, um irmão muito bom. E então ele estava me dizendo isso. Ele é um empreiteiro também. Ele disse, não penso que isso é ruim, irmão Brana. Disse, liguei para alguém outro dia e disquei o número deles e disse, eles atenderam, disseram, olá. Eu disse, bem, o que você quer? Eu pensei, bem, isso está piorando bastante, irmão Diego. Então agora eu acho que seria bom esses amigos que querem receber a oração, trazer seus doentes, então oraremos por eles. Lembrando que o esquecimento aqui, irmãos, não é depressão. É a pessoa começa a perder, né, a capacidade de raciocinar, mas enquanto nós estamos só esquecendo, está tudo bem. Só é ruim porque você tem problemas, né? Esquece documento, esquece a Bíblia, esquece de levar uma coisa e outra que você vai precisar. Agora, esta noite, eu pensei no que eu falaria nesta noite aqui, nesta adorável igrejinha. Eu pensei, bem, eu não sei o que. Eu apenas tenho que pegar um pequeno texto e confiar que o Senhor irá misturar as palavras em algum lugar e deixá-las cair onde ajudará alguém. Para ser, eu nunca tento pegar um texto, eu sempre tento me sentir guiado e escrevo um monte de escrituras e assim por diante. E então, se o Senhor guiar diferente, então eu simplesmente vou como Ele guia. E acho que é assim que todos devemos fazer. Você não faça da mesma forma. Isso aqui seria até um parágrafo dedicado ao plenário, né, a pastores. De início, parece que o irmão Branham nem orava e nem lia a Bíblia, né? Ele chegava lá, pegava a Bíblia e abria e pregava. Não. Ele orava, ele escrevia muitas coisas, mas esperava a direção de Deus. Ele estava internamente, espiritualmente preparado. Ele só esperava na direção, porque Deus às vezes dava uma mensagem para ele que ele não estava esperando por ela naquela noite. Então ele diz, acho que é assim que todos devemos fazer. Você não faça da mesma maneira, quer dizer, deixa a coisa por conta de Deus. Falar nisso, o irmão Adão casou sexta-feira, né? Diácono de Goiânia, foi uma alegria para ele, felicidade. E o pastor Jonas Pimentel pregou sobre
os investimentos. E ele disse que aquela mensagem não seria própria para o casamento, mas foi a maneira como Deus dirigiu ele. E, na verdade, não foi, né? Se você pensar assim em cerimônia, porque essas cerimônias elas são muito bitoladas pelo sistema denominacional. Eu tenho essa Bíblia aqui, ó, que já tem aqui os assuntos para cada coisa que você vai ministrar: casamento, culto fúnebre e formatura. Eles já colocam até as referências bíblicas, porque é um sermão programado, né? Mas o irmão Brana não tinha isso. Ele deixava a coisa por conta de Deus. E agora há uma coisa que eu quero, cada um da igreja anuncie isto para cada rebanho local. E isto é, que se quando você terminar de orar por seu pastor e seus antequeridos, não se esqueça de mim, porque eu percebo diariamente, mais do que nunca, que estamos chegando ao fim do caminho. É bom ele fazer essa observação a respeito dele, porque ele está também fazendo a respeito dos pastores, né? Eu acabei de enterrar minha mãe algumas semanas atrás e a segurei em meus braços até que Deus levou sua respiração e sua alma para o céu. E observei aquela morte sem medo de uma mulher cheia do Espírito Santo. E vi chegar bem no fim da estrada. Eu pensei, eu preciso que todas as mães sejam assim. Eu preciso fazer algo para conseguir, fazer com que possa, para que as pessoas vejam o que isso realmente significa. Essa morte tão calma, né? Foi parando de respirar, de tomar fôlego, de repente toma o último fôlego. Eu já vi também pessoas assim. O irmão Brana tinha uma experiência muito vasta em relação a tudo, né? Ele ia aos hospitais para acompanhar as pessoas morrerem, partirem. Olha só. Ele chegava ali no hospital, tinha uma pessoa que estava morrendo, ele pedia o médico e ia lá para perto daquela pessoa, sentava ao lado dela e ficava conversando e ministrando ela. Muitas delas eram salvas ali. Aceitava Jesus, derramava lágrimas. Irmão Brana ministravam elas ali naquela hora. E tinham aquelas que agonizavam tanto que o médico tinha que aplicar uma injeção para elas acalmarem. Mas é por isso que o irmão Brana dá tanto valor a essa maneira aqui, como sua mãe partiu. E, amigos, estou certo de que talvez seja um pouco mais profundo e acho que levamos isso com menos seriedade do que realmente é. Acho que devemos lembrar, se Deus é tão santo a ponto de os anjos parecerem sujos aos seus olhos, como nós parecemos? Se os santos parecem sujos, e nós? Veem? Isso mesmo. Então queremos lembrar, e lembre-se, Deus está sentado ali na eternidade, que supera todos os sóis do sistema solar.
Santo, santo, santo. Os anjos com asas sobre suas faces e sobre os seus pés, voando em sua presença, clamando, santo. O que devemos ser? Quer dizer, nós, né? O que devemos ser? Então nós, isto é o que tentamos fazer. O melhor que podemos, não é? Santo, santo, santo. E eu sinto que isto, no reino de Deus, é como um homem que pegou uma rede e foi para o mar. Jesus disse, e lançou. E quando ele puxou, ele pegou muitos tipos, mas o bom peixe, é claro, foi guardado, e os outros peixes necrófagos foram devolvidos à água, como lagostins e as cobras, lagartos e tartarugas de água doce e assim por diante, mas as redes do Evangelho pegam tudo isso. O evangelismo, ele traz o peixe, mas ele traz também essas coisas, né? E nós estamos agora, algum dia haverá um tempo em que lançaremos nossa última rede, irmão Ademos. Está certo? Não é você e eu que devemos dizer qual é peixe e qual não é. Nós não sabemos. Por isso que nós não julgamos. Nós apenas lançamos a rede e a puxamos. Isso é tudo. Deus conhece os seus, aqueles que Ele conheceu de antemão. Ele chamou, e aqueles que Ele chamou, Ele justificou. E os que justificou, glorificou. Então estamos esperando apenas lançando a rede. E é meu privilégio esta noite estar na igreja do irmão Edmonds para ajudar a lançar a rede neste lugar, para ver se há algum peixe que Deus tem para o seu reino. Agora, antes de lermos a palavra, vamos falar um pouquinho com o autor da palavra enquanto inclinamos nossas cabeças. Com nossas cabeças inclinadas, na santidade deste momento, que estamos nos aproximando da palavra de Deus vivo, que é Deus, eu gostaria de saber se haveria alguma pessoa aqui que tem pedidos em seus corações, que eles gostariam de ser lembrados nesta oração. Faça-os conhecidos com uma mão levantada. Senhor Jesus, olhe para a audiência, conhecendo cada coração, obrigado. Mas gracioso e santo Deus, e todo-poderoso, El Shaddai, que apareceu a Abraão no nome do Todo-Poderoso, o Deus que tem seios, o doador de força, o nutridor dos fracos, vem a nós esta noite, Pai, e estamos cientes das nossas fraquezas e nossos erros. Confessamos nossos pecados diante de Ti e os colocamos em Teu altar de julgamento de bronze. E pedimos que o sangue de Jesus Cristo os apague no sacrifício que fizemos. Conceda isso, ó Deus. Submetemos nossas vidas e tudo o que temos, e um pouco talento que nos é dado. Senhor, use-o para a glória de Deus. Abençoe esta igreja, seu admirável pastor, diáconos, administradores
e toda a junta e cada membro que vem a esta igreja chamada companheirismo. Deus, eu oro para que homens e mulheres, ao entrarem por aquela porta neste lugar, estejam convictos da amável ordem do Espírito Santo dentro do edifício. Conceda isto, Senhor. Perdoa nossos pecados e nossas ofensas. Pedimos novamente. Lembra-te daqueles que levantaram as mãos. Embaixo daquela mão, Senhor, estava um coração pedindo algo de ti, e talvez somente tu pudesse dar. Eu oro para que tu o concedas. Pai, tudo o que eles precisam, dê a eles em abundância. Algum enfermo, Senhor, cure-o. Se houver algum que esteja caindo à beira do caminho, fortaleça esse joelho fraco. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. E sabemos que ele nunca rejeitaria uma cana quebrada. Ele iria consertá-la. E eu oro, Pai Celestial, se há algum espírito que está quebrado, ou desanimado, ou com as mãos fracas pendendo e joelhos destendidos, que eles sejam levantados esta noite, Senhor. Que o Espírito Santo venha e cure nossos corações e espíritos, e nossos seres físicos, e nós lhes diremos todo louvor por isso. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Se você quiser voltar para as Escrituras, apenas mais cerca de 30 minutos de conversa. Eu gostaria que você lesse comigo o livro de Apocalipse, capítulo 19. E eu gostaria de ler até o versículo 7, inclusive. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela subiu para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ele parou aqui no versículo 7, e a mensagem ela é baseada nessa última parte. E já a sua esposa se aprontou. Gostaria de falar nesta noite sobre o assunto: as bodas do Cordeiro,
apenas por alguns momentos agora. Estamos tão familiarizados com esta Escritura, sem dúvida, seu admirável pastor já abordou esse assunto muitas vezes. E isso sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. Isso é tão certo como Deus o é, porque é a sua palavra. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva serão sua igreja, e eles aparecerão diante dele sem mancha nem ruga. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Se você notar, está escrito: ela se aprontou. Então, se ela se aprontou, é porque tem o material para preparar ela. Muitos dizem: se o Senhor tirar de mim este espírito maligno, de bebida, de jogo, de mentira ou de roubo, eu o servirei. Então as pessoas ficam condicionando, não é? Condicionando a Deus. Se fizer isto, se fizer aquilo, se há muitas esposas que esperam Deus converter o marido também, primeiro. Há marido que espera a esposa se converter. Mas isto ou isso é com você. Veja, você tem que fazer algo também. Quer dizer, a coisa é individual. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. Você tem poder para fazê-lo, mas deve estar disposto a se render. Vem? Eu quero deixar esse versículo aqui bem, porque ele me chamou a atenção, porque nós muitas vezes ficamos esperando uns pelos outros. A igreja, irmãos na igreja, que esperam pelo pastor. E às vezes até chega a formar partidos, porque pensam que tal pastor de tal igreja está levando a igreja à fé do rapto, e a sua igreja está aquém. O pastor não está levando a igreja ao rapto, a fé de rapto, né? Então nós não podemos nem devemos avaliar estas coisas por igreja nenhuma. Você não deve avaliar nem pela sua própria igreja. Você tem que avaliar por si próprio. Por si próprio, pensar desta maneira: eu vou vencer. Você tem poder para fazê-lo. Não precisa do poder da mãe. Nós não fazemos isso tanto. Oh, mãe, ora por mim. Mãe, eu creio na sua oração. A senhora é mulher de oração. Eu creio na cura divina. A senhora é uma mulher que tem o dom de cura divina. E até há irmãos que falam assim: o pastor fulano de tal tem o dom de cura divina. Não existe isto, irmãos. Não existe isto. A cura divina é um presente, é um dom dado a todos os que creem. Todos os que creem. Agora, bem claro que uma pessoa espiritual ajuda o outro menos espiritual. Mas se a mãe, um exemplo, a mãe vai ficar lá orando, jejuando e orando pela filha, pelo filho, pelo marido, para ele receber estas coisas. E ele mesmo não tem iniciativa nenhuma.
3 horas da manhã, a mãe está ali chorando, ajoelhada ao redor de sua cama, ou lá num outro quarto, chorando. Jesus, abençoe meu filho, Jesus, dá o Espírito Santo para o meu filho. E ele mesmo está roncando, dormindo. Isso não é só um dia, porque só um dia tudo bem. Mas é a vida toda. É a vida toda. Aquele rapaz está lá dormindo, aquela moça está lá dormindo, aquele marido está lá roncando, está brincando, está passeando, está se divertindo, e a esposa está lá com os olhos inchados de orar por ele, né? E ele se distraindo por lá. E acontece o contrário também. Então, mamãe, a senhora ora por mim? Eu nunca esqueço do irmão João lá do Tabernáculo da Fé. Aquele baianão moreno, forte, ajoelhado ali, ele chegava antes do culto, uma meia hora, 1 hora, e ficava no altar orando, todo o culto. E ele estava lá orando e clamando, né? Geralmente a pessoa de mais oração, que tem uma oração ungida, é que as pessoas querem a oração dele, querem a ajuda dele, né? Se tiver 3 ali ajoelhado, um quase dormindo, o outro prostrado em cima dos braços, o outro de lá, falando baixinho, né? Só imaginação. E tiver um ali orando mesmo, chorando. Todos que forem lá pedir oração, vai naquele que está chorando, falando com Deus. Então, a mesma coisa é a família. Vai na mamãe, porque a mamãe é de oração. A mamãe é de oração. Papai é de oração. Mas precisam fazer a parte também. A hora que a mamãe está orando lá no quarto, derramando lágrimas, você ajoelha de cá e começa a orar também. Não é? Orar também. Senhor, meu Deus, aqui estamos e tal, e começa a orar, e começa a chorar junto. Aí Deus entra em cena. Porque você está fazendo a sua parte. Então não adianta a oração de uma mãe pelo um filho incrédulo? Bom, até certo ponto adianta. Se você ora para Deus livrar ele de ser assassinado, de morrer num acidente, para ele ter sua oportunidade de vir para a igreja, para Deus dar uma chance para ele. Senhor, ajuda meu filho, guarda ele do mal, traz ele para a igreja. São orações para a preservação da vida dele, para eles ter esta oportunidade. Mas não que a pessoa não tenha que fazer a sua parte. Veja, Deus não poderia nos empurrar através de um cano, nos puxar pela outra extremidade e então dizer: bem-aventurado aquele que vence. Então Deus vai te enfiar você dentro de um cano e puxar do outro lado, aí você sai de lá, aí ele vai dizer: bem-aventurado você. Mas por que você saiu do outro lado? Porque Deus te empurrou e puxou. Você não tinha nada para superar. Ele simplesmente te empurrou. Mas você tem que tomar decisões por si mesmo. Decisões. Eu tenho que tomar decisões por mim mesmo. Ao fazer isso, mostramos nossa fé a respeito de Deus. Olha que ensinamento, irmão. Isso aqui deveria valer um tesouro para nós. Porque, na verdade, não existe crente velho que possa dispensar isso aqui. Os crentes novos na fé precisam desse encorajamento. Encorajamento é assim, é você tomar sua decisão,
tomar sua iniciativa, fazer o que você puder, e deixa que Deus vai fazer o que você não puder. Mas Ele vai te ajudar. Então eu tenho que tomar decisões por mim mesmo. Ao fazer isso, mostramos nossa fé a respeito do que nós cremos, a respeito de Deus, porque nós estamos esforçando. E Abraão foi prometido um filho, mas ele teve que segurar nesta promessa por 25 anos. Os altos e baixos que ele teve e tentações naqueles 25 anos, mas ele manteve a palavra da promessa. 25 anos. Pense nisto. Um ano já passa tanta coisa, né? Nós, poucos dias, tivemos a vigília. Agora estamos chegando já no fim do ano de novo. É num piscar de olhos. Mas aconteceu muitas coisas. Passaram tantas coisas. E imagina 25 anos naquele tempo que o relógio andava mais devagar. 25 anos. Tinha dia que Abraão estava passando por um problema lá com um pastor do seu rebanho. Outro dia ele estava enfrentando um problema com Agar, com Isaac. Outro dia com a própria Sara. Sempre tendo problemas naqueles 25 anos. Mas ele agarrou-se na promessa. E a Israel foi prometido uma terra prometida, mas eles tiveram que lutar por cada centímetro dela. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, disse Deus a Josué. Eu acredito que seja no capítulo 1 de Josué. Ele diz, todo lugar onde você tem colocado a planta dos pés, eu tenho vos dado. Estava tudo lá, a terra estava lá, e Deus deu a eles, mas eles tiveram que lutar por ela. Ela estava ali desde a fundação do mundo. Ocupada por aquelas nações ali, dos heteus, jebuseus e tantos mais, mas elas estavam ali, cada torrão, cada pedra, cada pedrinha, cada coisa estava ali. Eles tinham que lutar para possuir aquela terra. Agora, nós temos essa Bíblia Sagrada, toda a palavra que está aqui dentro nos pertence. Tudo que está na mensagem deste profeta nos pertence. Nós só temos é que tomar posse. Da mesma forma é a cura divina. Deus tem o poder de curá-lo. Se você tiver coragem de aceitá-la, mas você lutará em cada centímetro do caminho. Não caia assim como se fosse uma garoa de madrugada caindo dos céus, molhando a terra. É a cura divina. Eu estava deitado ali na minha cama e nem pensava em cura divina. De repente eu recebi assim um choque, uma coisa, estremeceu meu corpo, e eu levantei, comecei a andar e não senti mais nada. Seria assim? Não, não é assim. Não é assim, você tem que reagir. Está deitado, está fraco, está passando mal, então você tem que reagir. Tomar as escrituras de Isaías 53, ainda que seja só no pensamento. Pelas suas pisaduras fostes sarados, ou fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí você fala assim, Jesus, eu estava ali também.
porque a tua palavra diz que fomos, então eu estava lá, em Isaías 53. Aí você começa a agir. Da mesma forma é a cura divina, Deus tem o poder de curá-lo, se você tiver coragem de aceitá-la, mas você lutará em cada centímetro do caminho. Deus tem sublime graça para salvá-lo, e Ele fará isso, mas você lutará em cada centímetro do seu caminho, pela sua salvação. Quem sabe tem algum irmão nos ouvindo agora, através da internet, e você precisa de ser salvo. Você tem que tomar essa iniciativa, arrepender de seus pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o batismo é que identifica o seu arrependimento. A pessoa que diz que arrependeu e nunca aceitou ser batizado, ele nunca arrependeu. Arrependeu não, ele está enganando a si próprio, ou ele não entendeu. Mas ele precisa de ser batizado. Agora, quando ele vai ali na água, é batizado, ele está provando que ele foi salvo, que ele arrependeu e foi salvo. O batismo é o documento. É o documento. Eu estive atrás do púlpito por 31 anos, e cada centímetro disso tem sido uma luta, constantemente. Certamente que sim. Às vezes eu fico até, como que eu diria, aborrecido comigo, porque tem muitas coisas que você lembra na sua vida, que você recorda passado, e diz que lembrar, recordar passado é sofrer duas vezes. Depende do passado, né? Às vezes vai ser alegrar duas vezes. Mas ontem eu saí de Fazenda Nova, já 6 horas, peguei a estrada e vinha a 80 por hora. Caía para 60, voltava para 80. Caía para 60, voltava para 80, até chegar aqui. Aí eu disse assim, ó, olha para você ver, comentando com a Raquel, olha para você ver o quanto eu sofri quando eu pregava, ministrava para os irmãos lá da Transamazônica. Eu pegava um ônibus em Goiânia, era lei não passar de 80. O ônibus não podia passar de 80. Agora, 80 por hora, um ônibus, aquela coisa assim, vai devagarzinho, né? Só até Araguaína são 24 horas. Sentado no mesmo banco, ao lado de uma pessoa que você talvez não gostaria de estar assentado, né? São pessoas que têm um comportamento indesejável, fala coisas pesadas e tantas coisas, e você ao lado daquela pessoa 24 horas. Passa o dia inteiro, o sol entra, a noite inteira o sol sai, e quando o sol está entrando de novo é que chega. Dali mais outro tanto para Altamira. 80 por hora. Tudo estrada de terra. Até chegar aonde estavam aqueles primeiros irmãos. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil, mesmo sendo jovem. Não é fácil você ficar dentro de um ônibus que não tinha conforto nenhum. Era aqueles ônibus antigos, não tinha banheiro, não tinha nada. Estrada de terra, 24 horas, sentado numa poltrona. Descia só para comer um salgadinho, uma coisinha e seguir a viagem. Tinha almoço também, só que nós, às vezes, nem sempre podíamos almoçar. Os centavos no bolso era muito pouquinho.
24 horas. Agora, o irmão Branham está dizendo que 30 anos no púlpito, 30 anos, constantemente, certamente que sim, ele tinha muitas lutas. Muitas lutas. Se o irmão Branham chegasse aqui agora e dissesse assim, olha, tem 31 anos que eu prego o Evangelho, e eu tenho passado por muitas lutas. Será que nós teríamos uma ideia quais seriam as lutas? Não. Foram coisas que ele levou para a sepultura e nunca falou para ninguém. Problemas que ele passou na vida, nos campos. Ele passou por aquilo. Mas devemos lutar se quisermos reinar. Então descobrimos que a noiva tem que se preparar. É onde esta mensagem aqui, irmãos, ela entra nesse eixo. E nós vamos levando essa mensagem aqui nos nossos estudos de escola dominical, aprofundando nessa parte. A noiva tem que se preparar. Estejamos dispostos a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Às vezes, para vencer um problema, você tem que passar muito tempo. Tem que sofrer aquele problema. Sofrer aquela esposa, sofrer aquele marido, sofrer aqueles filhos. Sofrer aquela situação, porque você está correndo, você quer vencer, mas é com paciência. A carreira que nos está proposta, devemos deixá-los de lado, nós mesmos. Não podemos dizer, Senhor, vem, coloque-os de lado para nós. Temos que fazer isso. Nós mesmos. Jesus, tira de mim essa luta. Jesus, leva essa esposa para o céu. Jesus, leva esse marido. Jesus, leva esse problema. Não, você tem que fazer por si mesmo. Agora, eu gosto de pensar em casamentos. É engraçado, né? Por que eu estou me referindo aqui mais ao casamento? Tive o privilégio de casar algumas pessoas. E eu penso, quando eu trago um jovem e uma jovem até o altar, e os vejo andar pela igreja, e ela bonita com suas vestes nupciais, e o véu caindo sobre o rosto, e o noivo ereto, vestido formosamente, e jovens e cheios de vigor, enquanto caminham até lá na melhor forma de suas vidas e fazem aquele voto, acho que há algo de doce nisso. Há algo sagrado, porque isso me lembra que haverá outro grande casamento algum dia, quando a noiva de Cristo vier andando pelos corredores da glória. Será que vai ser lindo? Vai ser lindo, irmãos. O noivo fará tudo, terá tudo pronto. Haverá um casamento e uma ceia. Como gostamos de pensar em sentar um do lado do outro à mesa, apertar as mãos um do outro, e lágrimas escorrendo pelo nosso rosto, e pense, ele virá, enxugará todas as lágrimas de nossos olhos, dirá, não chore, está tudo acabado agora. Entre no gozo do Senhor, que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Oh, irmão,
Isso nos fará amar mais uns aos outros. Você pensar nisto, que parágrafo 64 da mensagem em As Bodas do Cordeiro, que parágrafo que fala inteiramente da ceia, né? Inteiramente. Lembrando que hoje nós teremos a ceia à noite. Eu acho que isso é o que há com a igreja. A noiva hoje, que é composta de todas as igrejas que creem em Cristo. Não é o edifício da igreja, nem é a organização ou a denominação, mas são os indivíduos que estão na igreja que compõem a noiva. Eu até grifei aqui de vermelho essa frase. Mas são os indivíduos que estão na igreja que compõem a noiva. Eu tenho um bom amigo em Louisville, Kentucky, Dr. Wallace Cobre, que era um ministro da Igreja de Cristo e veio receber o Espírito Santo e pastoreia uma das maiores igrejas em Louisville, a igreja Porta Aberta. Ele tem sido um amigo muito precioso para mim. E alguns dias atrás eu estava na rua e eu o vi descendo a rua e eu sempre o amei e ele me amou. Aí compensa, né? Encontrar. Duro é quando tem alguma coisinha contra, aí desvia, não passa na rua. Mas aqui não, aqui a coisa era o imã puxando o outro. Mas um dia ele fez uma operação de amígdalas e estava sangrando muito. E eles o levaram para o hospital São José e disseram que ele estava morrendo. E a senhora McSpadden me ligou. Disse, o doutor Wallace Cobre, eu ainda não o conhecia, mas sabia que havia uma grande igreja Porta Aberta. Disse, ele está morrendo. Então, olha, foi antes dele conhecer o irmão Branham. Os médicos lhes deram injeções e tudo mais, e eles colocaram pontos. Ele está constantemente com hemorragia e eles não podem segurar o sangue. O sangue dele não vai coagular e, você sabe, parar o sangramento. E disse, eles têm missionários lá. E eles querem que você venha orar por ele. Eles tinham missionários lá, mas queriam o irmão Branham. Bem, eu tinha ouvido falar do Dr. Wallace Cobre. Então, em meio que estava um pouco relutante, mas fui até lá. Ele estava relutando para não ir. E quando olhei no quarto do hospital, havia missionários e grandes ministros, todos ali, chorando e orando. E eu pensei, oh, que coisa! Uma coisinha como eu, um pequeno santo rolador, entrar aí? É melhor eu ficar aqui fora. E então fiquei atrás da máquina de Coca-Cola, do corredor, aquele freezezinho de colocar refrigerante. E eu orei a Deus para parar o sangue, pelo irmão Cobre. Dei meia volta e saí. Em vez de entrar, ele saiu para ir embora. Tinha acabado de chegar em casa. Uns 15 minutos e o telefone tocou novamente, querendo saber o porquê da minha demora, que eu não tinha ido.
E eu disse, eu fui, mas havia tantos lá, e eu simplesmente não senti de entrar. Talvez, veja, tantos, os grandes ministros ali. E então ele disse, vem agora, disse, o homem não viverá muito mais. Então eu voltei de novo, e quando eu entrei lá, ele estava tentando fazer com que uma irmã católica aceitasse a Cristo como Salvador pessoal. E ele sangrando, e o sangue escorrendo de sua boca. E eu entrei. O homem que estava morrendo, evangelizando uma católica, para ela aceitar Jesus. Coisa quando está no sangue, né? Não adianta. E ele disse, como você está? E eu disse, como você está? Ele estava sentado na cama e tossindo assim e o sangue saindo. E ele disse, qual é o seu nome? E eu disse, sou o irmão Brana. Essa palavra aqui ressoa boa demais, não é? E ele começou a chorar, colocou os braços em volta de mim. Eu me ajoelhei lá. Agora é o doutor Wallace Cobre, da Igreja Porta Aberta em Louisville. Envie-lhe uma carta. O sangue parou naquele segundo. O próprio irmão pastor que foi curado, o irmão Wallace Cobre, escreveu uma carta como testemunha, né, dizendo que naquele minuto o sangue parou. Nunca mais se repetiu desde então, vê? E nós somos muito bons amigos desde então. E no outro dia eu o encontrei e ele disse, Oswald D. Smith, muitos de vocês conhecem o irmão Smith. Ele é um grande missionário e ele vem à casa do irmão Cobre porque ele gosta muito dele. Ele disse, irmão Cobre, você sabe. Ele disse, algo sobre sua esposa. Ele disse, quando eu me casei, disse, eu senti que, bem, se eu cometer um erro, eu posso conseguir outra. Porque ele era jovem, mas disse, depois que vêm as crianças, disse, então fica meio difícil ficar sem ela. E então é quando você tem cerca de 50 anos, você simplesmente não pode ficar sem ela. E conforme você envelhece, ora, você se sente assim. Esse assunto aqui, irmãos, é muito importante, tem sido um assunto pregado por vários pastores. Olha só a ideia do irmão Smith. Ele era jovem, aí ele achou que ele podia ficar sem a esposa. Quer dizer, caso Deus a levasse, né? Ele não estava pensando em largar dela casualmente. Mas em caso Deus levasse, ele tinha tudo para casar-se de novo. Mas a partir do momento que veio os filhos, aí ele já chegou àquela conclusão, não tem mais como viver sem ela. Quer dizer, ainda que Jesus quisesse levá-la, ele iria suplicar a Jesus para deixar ela, né? Por causa dos filhos, porque era impossível. E depois que ele passou dos 50, aí que ficou pior. Aí que é difícil. Agora imagine vocês,
Eu tenho os 2 filhos. E já passei dos 70. E agora, como que fica? Então a gente fica assim, né? Como que os ouvidos ligados. Qualquer coisa, Jesus, tenha misericórdia. Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Mas esta foi a experiência do irmão Smith. Nós vamos encerrar aqui. Deus permitindo, nós continuaremos na próxima oportunidade. Hoje já é 4/12/2022. Deus permitindo, nós continuaremos. Eu creio que nós tivemos aqui uma boa lição, né? Para nós, uma boa lição. Não esqueça, você tem que se aprontar. Graças a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração por Marlene Duarte. Esse pedido é da irmã Marli. Está incluído naquele levantar de mãos do irmão Brana. Aquele pedido por ela, irmã Marli. Pode crer. Está nos acompanhando no culto o irmão Valdivino e família na Serra do Facão, em Fazenda Nova, o irmão Divino ou Divina, na Piloândia, o irmão Tárcios, em Iporá, o irmão José Antônio, família em Cachoeira, a irmã Helena Gago, aqui em Iporá, a irmã Beatriz Gomes, também em Iporá, a irmã Ângela, em Rondonópolis. Deus te abençoe vocês aí em Rondonópolis. Nós temos mais alguns comunicados que vêm aqui pelo celular. Deixa só ver aqui. Quem são os irmãos que estão nos acompanhando pelo celular? Noemi, em Diorama. Deus te abençoe, vocês todos aí em Diorama. A irmã Sara, em Cachoeira de Goiás. E o irmão Juversino e Aparecida, eles estão sempre ligados. E as irmãs, irmã Frauzina, com a sua irmã também, estão acompanhando os cultos aqui nos domingos, lá em Diorama. Deus abençoe a vocês. A irmã Priscila, quando entrar na audiência, ela vai estar na mesma bênção de Deus também, não é? Que o Senhor acompanhe a cada um para os seus lares. Nós estaremos aqui às 18h40 para começarmos já uma mensagem do irmão Brana, preparando para a ceia do Senhor. Deus recompense o irmão José, que a sua viagem de retorno seja guardada por Deus. Amém. Deus abençoe. Pecador que só tem tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado, abatido e frágil, sem lenitivo no teu coração. A tua alma é muito preciosa. Teu inimigo não deve cobiçar. Somente Cristo tem direito